Bíblia comigo, meu irmão, minha irmã, no texto de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Eu vou ler do verso 1 até o 4. Mateus 8, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Vamos orar de novo, irmãos. Deus Santo, queremos clamar agora para que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, nos dê entendimento da Tua palavra, para que possamos sair daqui, ó Pai, edificados, fortalecidos, para que saiamos daqui hoje, Senhor, desafiados pela Tua palavra e por ela abençoados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a lepra nos tempos de Jesus era uma doença extremamente excludente. Uma doença que excluía muita gente. Era uma doença aparentemente comum, pelo que se sabe. Então, muita gente, por conta disso, acabava excluída. As pessoas que possuíam lepra não podiam conviver em sociedade. Elas não podiam ter contato com pessoas sadias. Uma vez que se constatasse que uma pessoa havia contraído a lepra, essa pessoa era expulsa da cidade, juntamente com todos os seus pertences, a fim de viver ou em leprosários, ou perambulando pelo mundo, buscando um jeito de pelo menos continuar sobrevivendo. E a religião judaica considerava o leproso como uma pessoa impura. Primeiro, considerava o leproso como um pecador, né? Porque se ele era leproso é porque tinha cometido pecados ou a sua família tinha cometido pecados e estava pagando por isso. E depois considerava o leproso como uma pessoa impura. Consequentemente, todas as coisas que o leproso tocava também era considerado impuro. Então, todos os utensílios de um leproso, coisas da sua casa, coisas do seu uso diário, tudo era considerado impuro. Ninguém podia tocar. E desse modo, irmãos e irmãs, o leproso era banido da sociedade. E não somente da sociedade, o leproso era banido até mesmo da sua própria família. E também banido da igreja ou da religião, do templo. Se ele estivesse ligado à religião judaica, ele era banido do templo. Ele não podia frequentar o templo, ele não podia frequentar a família, estar no seio da família, estar junto com os familiares. Ele não podia estar dentro da cidade, ele era completamente isolado. E na verdade, irmãos e irmãs, abrindo um parênteses pequeno aqui, havia, de certo modo, um certo sentido em separar o leproso das pessoas, inclusive separar as coisas usadas pelos leprosos. Hoje,
se trata a lepra ou a hanseníase de uma forma completamente diferente, né? Hoje isso já foi estudado, hoje já existe tratamento. Então isso é tão tranquilo hoje, mas naquela época, irmãos, era algo assim completamente desconhecido para as pessoas. Então havia um certo sentido em separar o leproso das pessoas e também separar, junto com ele, as coisas que pertenciam a ele. Porque havia um risco muito grande de uma pessoa sã contrair lepra da pessoa que tinha essa doença. Por isso, ninguém podia tocar num leproso, nem usar as coisas que os leprosos usavam, seus móveis, seus utensílios, suas ferramentas, os seus objetos de culto, fosse qualquer coisa. Então, essa era a condição do leproso. E o leproso do texto que a gente leu aqui, o leproso que foi curado por Jesus, viveu exatamente esta situação. Ele estava inserido exatamente nesse cenário. Mas naquele dia, ele se encontrou com Jesus. E sabendo que Jesus podia curá-lo, ele clamou pela cura. E Jesus, contrariando todas as regras da época, não apenas falou com um leproso, mas também tocou no leproso. E maravilhosamente, o leproso ficou livre daquela doença. A ideia corrente daquela época, irmãos, era que toda pessoa que tocasse num leproso ficaria doente também. Bastava um toque para ficar doente também. Mas Jesus, contrariando tudo isso, tocou no leproso e o curou por completo. Eu fiz propaganda da série... Qual série que eu falei, irmãos? The Chosen, é isso? Essa cura do leproso está nos primeiros episódios. É maravilhoso de ver, viu? Vejam, se você puder, baixe o aplicativo. Ou se você tiver Netflix, primeira temporada está na Netflix. A cura do leproso é uma das primeiras. Não sei se eles basearam em Mateus, porque o Mateus está lá na história, escrevendo tudo que ele via Jesus fazer. Depois parece João também escrevendo. Mas é algo fabuloso, Jesus fazendo aquela cura ali, e você vendo as partes machucadas ali, apodrecidas do leproso, voltando à pele normal, é algo lindo de se ver. Então, irmãos, Jesus ali contrariando as regras, tocou o leproso e curou o leproso por completo. Porque, irmãos, quando se trata de Jesus, não é a lepra que o deixa doente, e sim Ele que tira a lepra. Você consegue entender? Na regra, quem toca o leproso fica doente. Na regra judaica, na regra religiosa, na regra social. Na regra de Jesus, é o leproso que fica são quando é tocado por Jesus. Agora, existe um detalhe no texto que a gente precisa perceber, irmãos. Depois de curar um leproso, Jesus mandou o homem seguir o protocolo da lei, a fim de confirmar a sua cura diante dos sacerdotes e, consequentemente, diante da sociedade. Veja que Jesus fez o homem curado trilhar o caminho inverso daquele que ele trilhou no dia da constatação da sua lepra. Jesus o enviou para a cidade. Jesus o enviou para o templo. Jesus o enviou para os sacerdotes, a fim de verificarem que ele realmente estava curado.
O que Jesus queria, irmãos e irmãs, era que aquele homem voltasse para o culto, era que aquele homem voltasse para a sua família, era que aquele homem voltasse para a sociedade, era que ele retomasse a sua família. Veja, Jesus quebrou um ciclo de morte ali e inaugurou um ciclo de vida na história daquele homem. Se nós pararmos para pensar, nós vamos chegar à conclusão de que, fazendo a comparação, Deus fez isso por nós também, espiritualmente falando. Porque antes de nós conhecermos a Deus como nós conhecemos hoje, antes de nos entregar a Cristo, antes da nossa conversão a Jesus, o que é que nós vivíamos? Nós vivíamos um ciclo de morte, não de vida. O pecado reinava nas nossas vidas. O pecado é que mandava, o pecado é que dominava. E consequentemente, a morte reinava também nas nossas vidas. Tudo o que nós fazíamos, tudo o que nós pensávamos, era manchado pelo pecado. A nossa consciência estava tão cauterizada que não sentíamos nenhum peso pelos pecados que nós cometíamos. Para nós era tudo muito normal. E aí veio Jesus, que pelo Espírito Santo abriu os nossos olhos para Deus, que abriu os nossos olhos para a necessidade de salvação. Nós entregamos nossa vida a Jesus, fomos resgatados da morte para a vida, fomos libertos do pecado e passamos a viver em novidade de vida, irmãos. Veja, saímos de um ciclo de morte e passamos a viver num ciclo de vida. Saímos de um ciclo de morte e fomos iniciados em um ciclo de vida. Aleluia! Alguns passaram dessa forma, viveram isso já dentro da igreja evangélica, como eu, que se encontrou com Jesus de verdade dentro da igreja evangélica. Eu estava perdido dentro da igreja evangélica, frequentando o culto, tocando bateria na igreja, perdido. Mas eu me encontrei com Jesus. Outros estavam perdidos fora da igreja, longe de Deus, e saíram do ciclo de morte e entraram no ciclo de vida depois que encontraram Jesus. De uma forma ou de outra, irmãos, guardadas as histórias que cada um de nós tem, nós, ao nos encontrarmos com Jesus, fomos iniciados em um ciclo de vida. Só que tem um problema. Alguns cristãos não compreendem que, uma vez curados, não podemos voltar para aquilo que nos adoecia. Uma vez curados, não podemos voltar para aquilo que nos adoecia. A proibição lá do passado, para que ninguém tocasse no leproso ou nas coisas que pertenciam ao leproso, era exatamente para proteger as pessoas de contrair a lepra. Inclusive, se o leproso curado voltasse a se relacionar com outros leprosos, ou voltasse a usar as coisas que ele usava lá no leprosário, ele corria o risco de ficar leproso de novo. A gente precisa entender que o pecado é a lepra
para a qual nós não devemos voltar. O pecado são as coisas contaminadas que nós deixamos para trás depois que nós fomos curados. Nunca se esqueça de que a partir do momento que nos entregamos a Jesus, nós iniciamos um ciclo de vida e de santificação. E ao voltar ao estilo de vida que nós tínhamos antes de Jesus, nós estamos retomando um ciclo de morte. Talvez alguém fale assim, pastor, mas de vez em quando a gente escorrega. A carne é fraca. Ninguém é 100% santo. É verdade, irmão. A própria Bíblia diz que nós continuamos pecadores, mesmo sendo salvos por Cristo. A diferença é que o pecado, a partir do momento que nós nos tornamos de Jesus, a partir do momento que nós somos libertos do pecado, a partir do momento que nós somos curados do pecado, o pecado se torna um acidente. Algo que acontece esporadicamente, de vez em quando. As nossas recaídas já eram previstas por Deus. Tanto que a morte de cruz, ela vale pelos nossos pecados passados, presentes e futuros. O sangue vertido na cruz lava os nossos pecados passados, presentes e futuros. Se não fosse assim, irmãos, Jesus tinha que morrer todo dia. Mas nós somos lavados no sangue do Cordeiro. E esse sangue nos lava do pecado, do começo ao fim da nossa vida. Então, as nossas pequenas recaídas já eram esperadas por Jesus e o sangue dele cobre até elas. O problema é quando o crente abandona o ciclo de vida e volta para o ciclo de morte. Volta para as práticas adoecidas que um dia ele abandonou. Para as ideias adoecidas que um dia ele abandonou. Para as convivências adoecidas que um dia ele abandonou. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não caia nesse engano. Esse é o ciclo de morte. Esse é o ciclo da morte. Nada de bom vai ser gerado nesse ciclo. Se você foi curado de uma lepra chamada pecado, haja como curado. Viva como curado. Ande como curado, ande com gente curada. Vai chegar um momento na sua caminhada cristã que você estará tão curado, tão sarado, que você vai poder ser canal de cura na vida de outras pessoas. Isso será tremendo. Mas enquanto esse dia não chegar, alimente o ciclo da vida. Ande longe do pecado. Ande longe daquilo que te faz pecar. Tenha contato com aquilo que eleva a tua espiritualidade. Aquilo que eleva a tua comunhão com Deus. Haja como um curado. Se a lepra é o pecado dos nossos dias, e você foi salvo por Cristo Jesus e curado dessa lepra chamada pecado, então haja como um curado, que anda no ciclo da vida. É isso que Deus espera de nós. Então, que sejamos curados e que permaneçamos curados.
E que quando houver algum deslize da nossa parte, que a cura de Deus continue nos alcançando, até que nós sejamos um canal de bênção na vida daqueles que ainda não foram curados. Enquanto isso, meu irmão, você vai buscando o ciclo da vida e vai deixando Deus tratar você a cada dia. Amém? Porque é no ciclo da vida que a gente vai ser abençoado. Não é no ciclo da morte. É no ciclo da vida. É quando a gente alimenta esse ciclo em que dia após dia coisas novas de Deus acontecem na nossa vida. É disso que a gente precisa. Era isso que Jesus queria dizer para aquele leproso curado. Vai para o sacerdote, busca as coisas de Deus, mostre-se para o mundo e vá para a presença de Deus. É isso que você tem que fazer. É isso que nós temos que fazer também. Amém? Nós vamos orar. Eu quero colocar diante de Deus os nossos pedidos de oração. Hoje é primeira terça, então vamos orar pelos sonhos também. Vamos orar aqui pelos sonhos também. Sonhos de 2023. Quero orar pelos enfermos. Punhado de gente pegando dengue. Tiago está com dengue mesmo? Está confirmado? É. A presbítera Shirley, nossa querida tia, está com pneumonia. A gente achava que ela estava com dengue. Ela não está com dengue, ela está com pneumonia. Então, temos aí gente para colocar diante de Deus, né? Então nós vamos orar, irmãos. Vamos ficar de pé para a gente buscar Deus? Pai Santo, nós te louvamos porque um dia o Senhor curou uma lepra dentro de nós que se chama pecado. E o Senhor iniciou em nós um ciclo de vida. E nós queremos, ó Pai, permanecer nesse ciclo de vida todos os dias, toda a nossa trajetória e toda a nossa história. Pedimos que o Senhor venha tratar o nosso coração. Porque às vezes, ó Pai, nós escorregamos no pecado, voltamos para Ele, mas sabemos que o Senhor é poderoso para tratar a nossa vida de tal maneira que nos levanta novamente para uma retomada desse ciclo de vida. Não nos deixa, Senhor, de forma alguma mergulhar no pecado como já fomos mergulhados um dia. Mas dá-nos a vida que há em Ti. Dá-nos santificação, ó Pai. Dá-nos tratamento do nosso coração, do nosso caráter, da nossa mente, ó Deus. Para que caminhemos na Tua presença, buscando viver, ó Pai, em santificação a cada dia. Buscando alimentar esse ciclo de vida a cada dia, Senhor. Para, no tempo do Senhor, ser bênção na vida daqueles que ainda não foram sarados dessa lepra, ó Pai. Deus Santo, eu coloco diante de Ti a vida dos meus irmãos e irmãs que buscam a Tua bênção, o Teu cuidado, buscam uma vitória do Senhor, buscam uma intervenção milagrosa para algum problema, para alguma situação de dificuldade. Aqueles que vêm buscar a Tua provisão, Senhor, a Tua providência. Aqueles que vieram buscar cura. Ó Deus, estende a Tua mão de Jeová Rafá, o Deus que cura. Toma cada vida, Senhor, nas Tuas mãos e traz a cura do alto. Nós oramos, ó Pai, pelo nosso irmão Tiago, nossa irmã Shirley. Alcança a vida deles com o Teu poder de cura, derrama sobre eles o Teu bálsamo de cura, ó Pai. Em nome de Jesus, alcança outros irmãos que nós talvez não saibamos, mas estão passando um tempo de enfermidade. Deus, que a vida deles esteja nas Tuas mãos, para que a cura venha, para que a libertação venha,
para que a restauração plena da saúde venha em nome de Jesus e que eles possam celebrar essa vitória, essa cura, Pai, e dar graças a Ti. Abençoa cada um que veio buscar o Teu favor e a Tua graça. Ó Deus, vem trazer libertação, vem trazer livramento para aqueles que têm visto o inimigo se aproximando, o inimigo armando ciladas, ó Pai. Faz cair por terra toda a ação do maligno. E Senhor, toma conta de cada sonho, de cada projeto de vida que os Teus filhos colocaram diante de Ti no início desse ano. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada um. E o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, de acordo com a Tua soberania, de acordo com a Tua sabedoria, que o Senhor venha responder, ó Pai, e concretizar os sonhos e projetos que estão aqui nesse pote, na vida dos Teus filhos, na vida das Tuas filhas. Pai, abençoa toda a Tua igreja, abençoa o Teu povo que volta para casa agora. Dá-nos uma semana cheia da Tua direção, da Tua presença santa, da Tua santa luz. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Vá para casa na paz do Senhor. Uma boa semana para todos.